Muito bem. Ora então, muito bom dia mais uma vez a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da AEMinho, desta vez com a Pagero e com o Duarte Machado. Seja bem-vindo, Duarte, e obrigada por estar aqui para partilhar esta informação também. Hoje vamos falar sobre a faturação eletrónica como uma oportunidade e, portanto, esta é uma informação muito importante para as empresas, algo que tem que ser, há coisas a mudar nos próximos anos, é preciso atuar o mais cedo possível e, portanto, eu vou passar a palavra ao Duarte para ele nos explicar melhor o que é necessário fazer. Duarte, seja à vontade. Muito obrigado a todos e desde já quero em especial agradecimento à Iaminho por o facto de termos esta participação e poder de alguma forma conversar com os vossos associados sobre este tema. Pela parte da Pagero, sendo uma empresa atualmente detida pela Thomson Reuters, também temos todo o prazer em vos poder ajudar e caso vocês tenham alguma dúvida, no final da apresentação estejam livres para colocar essas questões. Deixamos essas questões para o final e mesmo que no futuro vocês tenham alguma necessidade relativamente aos temas que foram debatidos neste Talks, podem contactar a Iaminho, certamente nos irão contactar a nós, ou então poderão nos contactar diretamente através dos contactos que eu vou disponibilizar no final da apresentação. Sem mais demoras, eu gostaria de me poder apresentar. O meu nome é Duarte Machado. Eu já estou nesta área de negócio com a Pagero atualmente há mais de 5 anos. Sou responsável pelo desenvolvimento do mercado nacional, gestiono algumas contas em Portugal. A maior parte delas são empresas que têm alguma importância nos seus setores de atividades onde elas se encontram e espero que esta minha intervenção hoje vos possa partilhar alguma informação e da minha experiência no setor e mais propriamente em Portugal. Eu atualmente tenho a minha função é Senior Account Executive e pronto, é como eu falei há pouco, gestiono algumas contas nacionais e também algumas contas internacionais na Pagero. Bem, falando um pouco sobre a agenda destes talks, iremos falar sobre os principais fatores de mudança, o que é que está a acontecer em nível não só nacional, mas em nível global, o que é que está a acontecer para ver estas mudanças no que toca ao envio de faturação eletrónica. Quais os objetivos dos fluxos? E quando falo IP e AR, desculpem lá esses acrónimos, IP é contas a pagar e AR é contas a receber. Ou seja, as empresas têm dois fluxos de entrada de documentação e saída de documentação. Uma tem a ver com a gestão dos seus fornecedores e a outra parte tem a ver com a gestão dos seus clientes. E muitas vezes estes fluxos sofrem e vão sofrer aspectos mandatórios da forma como se comunica. Em Portugal já isso se passa e irei falar um pouco mais à frente sobre isso. Iremos falar também sobre as tendências da faturação eletrónica e os seus desafios, o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Podemos abordar este tema a curto prazo, médio e longo prazo. Iremos falar do projeto Vida. Vida é um acrónimo, VET in Digital Age. Não tem nada a ver com vida em termos de palavra portuguesa, mas sim é o projeto que está acontecendo na União Europeia. Para isso estão a convergir todos os países com a obrigação de faturação eletrónica. E deixaremos para último as perguntas e as respostas, estejam livres de as colocar. Poderão colocá-las no chat. Certamente a Angélica poderá me ajudar depois a colocá-las, direcioná-las a mim. Ou então, não sei se por parte da EMINho vos pode dar voz e vocês colocarem de uma forma, digamos, entrarem e poder colocar, mas acho que seria melhor no chat, devido à quantidade de pessoas que temos aqui neste momento, neste webinar. Portanto, será mais fácil nós gerirmos as perguntas no chat. Por isso, estejam livres de as colocar e a gente tem todo o gosto em esclarecê-las no final da apresentação. Falando um pouco sobre a Pagero Thomson Reuters, nós somos uma empresa global. Atualmente estamos presentes, sobretudo em países onde existe uma obrigação legal no envio de documentos em formato eletrónico. Eu gosto de falar de documentos em formato eletrónico porque a fatura é um dos documentos e é um dos primeiros documentos. Portanto, todos os documentos que as empresas, eu costumo chamar de documentos transacionais, que fazem com que as empresas comprem e vendam, cada vez mais vai haver uma obrigatoriedade da forma como se comunica essa informação e esses dados para as autoridades tributárias, para as agências governamentais que controlam todo esse fluxo de informação e que tem que ser partilhado e tem que ser controlado. Portanto, atualmente nós estamos presentes em mais de 75 países, ou seja, o que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos em compliance em 75 países onde é que existe a obrigatoriedade de faturação eletrónica, entre os quais Portugal. Como vocês sabem, em Portugal existe a obrigatoriedade com o B2G, ou seja, as empresas que se relacionam com o governo terão que enviar faturação eletrónica para as entidades públicas, ou através da SPAP, ou através de brokers. Também temos presença em 140 países, porque não é só a faturação eletrónica um dos principais, desculpem-me esta utilização de palavras em inglês, mas
utiliza-se muito essa palavra, não é o principal motivador ou acelerador da faturação eletrónica. As empresas já começam a perceber que receber dados e enviar dados se tornam mais eficientes, tornam-se muito mais rápidas, têm muito mais informação, é muito mais fácil de controlar, é muito mais fácil aceder do que ter um trabalho manual no processamento de dados. Iremos também falar um pouco sobre isso. E atualmente estão connosco mais de 14 milhões de empresas a nível global que trabalham connosco no envio de faturação eletrónica para os seus clientes e receber dos seus fornecedores. Nós costumamos dizer, nós temos uma frase que diz que nós utilizamos muito, que a comunicação empresarial deve ser fácil, mas na realidade não é fácil. Não é fácil porquê? Porque além de haver um ecossistema das empresas, e não quero debruçar-me sobre grandes empresas, ou pequenas e médias empresas, ou microempresas, todas as empresas em Portugal têm um sistema financeiro de gestão, todas as empresas têm necessidade de ter um software certificado com a autoridade tributária, todas têm necessidade em termos contabilísticos, de fazer toda o link, toda a informação que recebem através de faturas, ou envio através de ordens, ou até envio de faturação eletrónica. Portanto, todas elas têm um ecossistema muito ou pouco desenvolvido dentro das suas empresas, mas têm que se conectar com outros ecossistemas diferentes, com outros sistemas diferentes. E daí que existe uma certa dificuldade em adaptar-se e a dificuldade em conseguir, de alguma forma, uniformizar a forma de comunicação. O que a Pagero traz é tentar tirar essas variáveis que tornam o processo complexo e torná-lo mais simples para que as empresas consigam ter uma adoção à faturação eletrónica por parte dos seus clientes e fornecedores e que o processo seja muito mais fácil de ser gerido, seja a nível de Portugal ou hajam necessidades a nível internacional. Eu costumo dizer que o mais importante é escolher a direção certa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eh, podemos ter podemos ter um cenário de ter empresas que atualmente são envio de faturação eletrónica porque têm uma obrigatoriedade legal em Portugal e porque a obrigatoriedade legal assim obriga que as faturas tenham que ser enviadas de formato eletrónico através do formato CUSPT, ou então as faturas poderão ser enviadas em PDF, desde que sejam assinadas digitalmente. Mas poderão também ter clientes que, por algum motivo, eles começam já a solicitar o envio dos documentos em formato eletrónico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje em dia poderão ter este pequeno procura de clientes, por parte de clientes, mas também poderão ter já fornecedores que já estão preparados para vos enviar documentos em formato eletrónico e que vocês não estão a receber, porque vocês não estão preparados para o receber. Portanto, o mais importante, quando se elege uma solução de faturação eletrónica, não eleger para o momento, não eleger, peço desculpa, para a necessidade imediata. Porquê que eu digo isso? Porque muitas vezes o investimento que se faz numa solução de faturação eletrónica para cumprir um requisito de um cliente ou para cumprir um requisito legal, como existe uma enorme mutação neste cenário de faturação eletrónica, vai-vos obrigar a constantes desenvolvimentos de acordo com as novas legislações, com novos requisitos, novos clientes. Portanto, é importante saber qual é a importância, ou seja, qual é o negócio da empresa, qual é o fator de crescimento por parte de clientes, se estão em mercados nacionais, se estão em mercados internacionais, quais os mercados internacionais que eles estão, se estão em Espanha, se estão na Alemanha, se estão em França, se estão e perceber porque esses países vão começar a obrigar o envio de documentos em formato eletrónico também. Portanto, tem que se ter a noção clara para onde é que o vosso negócio está a convergir e para que quando se vai eleger uma solução de faturação eletrónica, ela seja escalável às vossas necessidades e para que vocês não tenham surpresas cada vez que vos é solicitado uma nova ligação, um novo cliente ou um novo requisito legal, vocês estarem em constantes desenvolvimentos e acaba por ser uma situação dispendiosa quando se fala. É por isso que a faturação eletrónica muitas vezes é vista muito como um custo e não como um benefício. E eu quero-vos falar nesta apresentação de hoje o benefício e não no custo, porque quando olhamos para a solução através do benefício e do proveito que podemos ter, o custo acaba por ser um retorno de investimento que vos vai trazer ganhos tanto financeiros mesuráveis como qualificativos na análise de informação interna das organizações. Portanto, o mais importante é escolher realmente a direção certa, o caminho que as empresas querem seguir e alocar todos os recursos e todas essas mesmas necessidades para que elas sejam de alguma forma suportadas no futuro, num curto, médio e longo prazo. Mas quais são os principais fatores de mudança? O que é que está a acontecer não só em Portugal, eu não quero expressar muito sobre Portugal, mas o que é que está a acontecer? A maior parte das empresas querem simplificar medidas e tornar o processo mais eficiente. Eu não vou. O Covid já foi há alguns anos atrás, mas toda a gente viveu esse cenário que de repente tivemos que todos ir para casa e, sobretudo, para os administrativos e áreas financeiras, tornou-se bastante difícil. Houve uma enorme dificuldade de adaptabilidade. Porquê? Porque o processo é muito manual. As faturas chegam, têm que ser qualificadas, têm que ser analisadas, têm que ser aprovadas, têm que ser. E muito desse trabalho é feito de uma forma manual.
Ou seja, recebemos faturas por correio, recebemos faturas por PDF, por e-mail, recebemos vários tipos de faturas entre as nossas organizações e existe uma dificuldade de se conseguir alocar os recursos necessários e que, de uma forma remota, a gente consiga fazer esse trabalho. Portanto, a partir do Covid, as empresas começaram a perceber que tinham que se tornar digitais e tinham que se tornar todos os seus workflows, todos os seus processos internos cada vez mais digitais. Não só pelo facto de situação pandémica que se vive naquele momento, mas porque as empresas começaram a perceber que existe eficiência em se tornarem digitais. Portanto, um dos principais fatores podemos falar que é a eficiência, aumentar a eficiência das organizações e alocar os recursos para as tarefas que realmente importam nas organizações. E depois houve um acelerador que existe, que é o acelerador governamental, que são as leis. Ou seja, existem leis que são aplicadas em cada país, e eu não me quero debruçar muito sobre os CTC Models, que é uma informação muito técnica, mas cada país cria a sua forma de comunicar dados. E em Portugal surgiu a obrigatoriedade de envio de faturação eletrónica para as entidades públicas, ou seja, a partir de 2020 começou a existir de uma forma crescente, começou-se com grandes empresas e depois foi-se passando para empresas médias empresas e atualmente em Portugal as entidades públicas existe uma lei que obriga que as empresas enviem documentos em formato CIUS-PT para as entidades públicas governamentais para que as possam receber faturação eletrónica. Apesar de existir e continuar a existir a possibilidade de envio do PDF, desde que seja assinado digitalmente, até ao final deste ano, em princípio de 1 de janeiro de 2025, e tudo parece que ele vai ser prorrogado por mais um ano. Não sei se será prorrogado ou não, mas por aquilo que estamos a ver, está dentro do Orçamento de Estado, que terá que ser aprovado, e poderá ser prorrogado. Mas quero-vos dizer que esta é uma medida portuguesa, ok? Mas a medida portuguesa assente sobre uma medida europeia. E irei falar um pouco mais à frente, porque é que as empresas não devem descurar este fator que é muitas vezes impulsionado pelas entidades governamentais. Portanto, o principal objetivo é combater a evasão fiscal, ter um controle de toda a informação que é enviada e recebida, para que se consiga de alguma forma combater a evasão fiscal. É isso porque que os governos estão cada vez a criar novas legislações, novos regulamentos no que toca ao envio de informação entre as empresas no que diz respeito à faturação eletrónica. E o terceiro, e não o menos importante, tem a ver com o valor de dados. Ou seja, é muito mais fácil as empresas hoje em dia, porque as empresas já têm ERPs ou têm sistemas financeiros capazes, que se forem alimentados com dados, com data, como costumamos dizer em inglês, ou seja, com dados de informação, torna-se muito mais fácil haver uma análise muito mais eficiente. Uma coisa é nós alimentarmos o sistema com dados manualmente, ou seja, irmos manualmente inserindo os dados nos sistemas. Quando se fala em inserção manual, fala-se em erros. Quando temos sistemas totalmente automatizados através de data, a informação que é inserida nos sistemas é totalmente precisa e bastante rápida a ser analisada e de fazer análise. Portanto, cada vez mais a importância dos dados, da data, ou seja, os dados é tanto a informação que a gente envia para os nossos clientes, informação que recebemos dos nossos clientes, e o mesmo se passa com o fluxo de contas a pagar, a informação que nós enviamos para os nossos fornecedores e a informação que nós recebemos dos fornecedores. No que diz respeito a clientes, nós temos que preparar a nossa tesouraria, temos que preparar a nossa projeção de cash flow, tudo isso é mediante a informação que está no mercado dos vossos clientes. Quando falamos dos nossos fornecedores, passa a mesma situação, perceber como é que está. E toda essa análise é feita pela informação que nos chega. Se a informação nos chega deficitária, se não nos chega a informação totalmente completa e não correta, todo o nosso trabalho de projeções está errado e acaba por não nos ajudar muito na gestão do dia a dia e nas organizações. Portanto, é por isso que a gente cada vez fala em dados, dados, dados. Claro que os dados que se fala hoje em dia no mercado têm a ver com os dados comerciais, análise de clientes, análise de. Mas nesta envolvência estamos a falar de análise de gestão interna, propriamente dita, na análise de informação financeira dentro das organizações. Mas quais são os objetivos quando falamos em fluxo de contas a receber? Ou seja, quais são os objetivos que as empresas, e vamos descurar a situação de ser obrigado por lei, ok? Vamos falar de um aspecto de ganhar eficiência. Porque é que as empresas, especialmente as grandes empresas, e em Portugal, felizmente já começa a existir essa problemática, não só nas grandes, mas nas médias empresas, porque é que as empresas estão a convergir para o envio de documentos em formato eletrónico? Ou seja, enviar faturas para fornecedores, receber ordens de clientes diretamente do sistema delas, ou seja, não haver nenhuma troca de informação através de e-mails, nem por cartas, nem por correio, ou seja, envia-se fatura, recebe-se ordens, tudo dentro dos sistemas. Porquê é que isso está a acontecer? O principal fator tem a ver com a eliminação do trabalho manual, ou seja, cada vez mais as empresas, e não vou falar sobre AI, ou seja, não vou falar sobre inteligência artificial neste processo, porque já está nesse processo, mas eu vos quero dizer que cada vez mais a palavra que se ouve mais nas empresas é automatização.
automatizar processos manuais. Tornar esses processos manuais de uma forma totalmente automatizados, feitos por as máquinas, feitos pelos sistemas, e que nós conseguimos ter uma análise de informação mais proativa em vez de reativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós nos debruçamos muitas vezes sobre o erro da informação e perdemos muito do nosso tempo sobre o erro da informação quando esse erro pode ser de alguma forma evitável com sistemas, ou seja, mecanismos de qualificação de informação. Portanto, um dos principais pontos importantes é a eliminação do trabalho manual e, de alguma forma, requalificar as pessoas para uma tarefa muito mais de análise de informação do que ter uma tarefa de qualificação de informação. Portanto, é digamos, essa convergência que está a existir nas empresas. Isto vai automaticamente levar-nos a agilizar o tratamento de erro, ou seja, cada vez que nós metemos mecanismos, automatismos de analisar a informação que nos chega ou a informação que nós enviamos, quando existe um erro somos alertados, ou seja, somos alertados antes de enviar, antes de receber, não depois de enviar e depois de receber. Portanto, isso de alguma forma origina o aumento das faturas processadas, aumenta de alguma forma os KPIs que existem nas empresas no que diz respeito ao envio de informação de dados. Depois tem a ver também muitas vezes com reduzir as consultas chamadas fornecedores ou chamadas a clientes. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós temos que contactar os nossos clientes a perguntar se recebeu informação, se não recebeu informação, perceber onde é que está a informação. Porque nós necessitamos ter essa informação, se a fatura chegou, se a fatura está a ser processada, se a fatura está validada, se a fatura vai para pagamento, quando é que vai para pagamento, porque essa informação é importante para nós. Portanto, existe essa necessidade de fazermos consultas. Se tivermos um sistema integrado de faturação eletrónica, toda essa informação é-nos passada automaticamente em questão, não digo em segundos, mas em questão de minutos. Se a fatura foi entregue com sucesso, portanto, não está no e-mail de spam, a gente não sabe se o cliente, ou seja, quando nós enviamos uma fatura por e-mail, muitas vezes poderá ir para o spam. Nós temos que ter necessidade de confirmar que a fatura chegou. Com o processo de faturação eletrónica, a gente sabe que a fatura chegou. Isso é uma informação valiosa, ou seja, saber que a fatura já foi entregue ao cliente e foi corretamente entregue. Faz-me lembrar um pouco não sou assim muito velho, mas lembra-me perfeitamente quando havia a necessidade, há uns tempos atrás, da gente enviar, eu trabalhava em uma empresa nacional há uns anos atrás, que nós tínhamos que enviar as faturas para os clientes estratégicos registadas com aviso de recepção, para termos a certeza que a fatura chegou ao nosso cliente. E saber que a fatura vai entrar no ciclo de contabilidade e que vai entrar no ciclo de aprovação. Portanto, a faturação eletrónica elimina tudo isso. A faturação eletrónica é as tais cartas registadas com aviso de recepção. Ou seja, a informação, quando é enviada e quando nos sai a informação que foi enviada corretamente, a gente sabe que a informação chegou aos nossos clientes. Isso, de alguma forma, tranquiliza a empresa, é perceber que a fatura está a ser processada e, porventura, muitas empresas começam a comunicar mais dados para os seus clientes. Dizer, a fatura encontra-se em validação, a fatura está validada, a fatura vai ser paga. Portanto, essa informação só é possível através do envio de documentos em formato eletrónico, através de comunicação de dados, em que os sistemas consigam analisar e que consigam comunicar esse retorno de informação. Portanto, na prática, é essas as mais-valias da faturação eletrónica, é vocês terem uma possibilidade de visão quando a informação sai da vossa empresa, quando a informação sai do vosso controle, vocês terem a possibilidade de traceabilizar essa informação e ter todo o follow-up dessa informação enviada, que para vocês é essencial, e numa organização, claro que os produtos são vendidos, os serviços são comercializados e as faturas, digamos, são os que nos trazem o valor do negócio para a nossa empresa. E por último, tem a ver com aumentar o controle, ou seja, lá está, se nós tivermos toda a informação no nosso sistema, disponibilizada no nosso sistema, nós conseguimos controlar toda a informação e é muito mais fácil, de alguma forma, gerir todo esse processo. Portanto, estes são os principais objetivos porque é que as empresas devem emergir para a faturação eletrónica, independentemente se for um requisito legal ou não, porque isso só traz benefícios. E cada vez mais em Portugal, e falando unicamente em Portugal, existem mais empresas, porque foram obrigadas por uma questão legal, já existe a possibilidade desses clientes receber faturação eletrónica. Muitas vezes as empresas não estão a enviar faturação eletrónica porque não estão preparadas para enviar. Portanto, é importante ter uma análise dos clientes, porque o valor em termos de informação, o valor de qualificação de informação agregado é muito grande comparativamente a um fluxo manual tradicional. E falando um pouco também sobre os objetivos, agora falando um pouco sobre os objetivos de contas a pagar, muitas vezes existe uma dificuldade, a sigla DCO, ou seja, atrasos dos pagamentos, muitas vezes acontece, e nós temos alguns casos em Portugal, não é porque a empresa é má pagadora, é porque o processo
dentro da empresa é demasiadamente demora muito tempo, é bastante falei uma palavra, mas é um processo bastante demoroso em termos de processos. Portanto, no momento em que a fatura chega, até que o momento em que a fatura vai ser paga, existe uma data de processos passando por várias pessoas, por vários departamentos, e isso torna-se de alguma forma um processo bastante longo e penalizando um pouco o fornecedor, neste caso o cliente, no recebimento da fatura. O que acontece, muitas empresas já se depararam com esse cenário. Muitas empresas estão a modernizar o fluxo de contas a pagar, porque eles querem realmente honrar os compromissos com os seus fornecedores, porque percebem que o fornecedor não é simplesmente uma pequena parte do processo, mas é uma peça importantíssima ter bons fornecedores, honrar os compromissos e não haver digamos, uma desinformação com os fornecedores no que toca ao envio de faturação eletrónica. Portanto, um dos principais objetivos é tornar o processo mais eficiente, haver uma comunicação mais contínua e ter a possibilidade dos fornecedores ter acesso a toda a informação. Depois, outro aspecto bastante importante tem a ver com a forma como é que as empresas atualmente como é que conseguem ter uma estratégia de adoção. Ou seja, uma empresa poderá ter já um processo de faturação eletrónica, elegendo um broker XPTO. Não vou falar aqui sobre competência ou competidores da Pagero, que vocês devem conhecer alguns no mercado nacional. Mas muitas vezes a empresa elege um broker e esse broker, de alguma forma, acaba por ser indiretamente o broker que o fornecedor vai ter que eleger para o envio de faturação eletrónica para esse cliente. Isto tem a ver com o mercado em Portugal, que é um mercado um pouco fechado, não é um mercado que é muito assente na interoperabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas em Portugal, como existem vários providers de faturação eletrónica, vários fornecedores de faturação eletrónica, como esses fornecedores não comunicam ou não têm o sistema totalmente uniformizado entre eles, existe um custo quando nós temos que comunicar para outros brokers fora da nossa rede. Faz lembrar um pouco a década de 90, quando nós tínhamos os operadores telefónicos e que nós tínhamos de ter nas nossas centrais telefónicas 3 cartões, porque as chamadas que andam para a TMN tinha que sair pelo 96, para o Ótimos pelo 93 e para a Telecel pelo 91. Portanto, se olharmos, se fizéssemos uma analogia com a faturação eletrónica, porque um broker de faturação eletrónica é o operador telefónico do ERP, na prática. É isso que se passa. É o que faz a conexão entre o nosso sistema e o sistema dos nossos clientes e fornecedores. Se os brokers no mercado não comunicam entre eles, há um custo de roaming. E é o que se passa em Portugal. E eu vou falar quais são as principais vantagens de ter a Pagero como broker, porque nós somos uma rede aberta. Somos um roaming, outside roaming, ou seja, nós não cobramos roaming com os nossos clientes, porque a nossa estratégia é cada vez mais ajudar os nossos parceiros no negócio a adotarem esse sistema juntamente com os nossos clientes, porque os nossos clientes terem uma adoção de um RAS bastante alto, consegue de alguma forma tornar-se cada vez mais eficientes. Por isso, a nossa estratégia é tornar a adoção simplificada e de alguma forma fácil para os nossos fornecedores e os nossos parceiros dos nossos clientes. Falando agora sobre as tendências globais da faturação eletrónica, o que é que se está a passar e quais são os desafios das empresas? Bem, olhando para os riscos de incumprimento, quando existe uma legislação aplicada em que seja em Portugal, seja em Espanha, não sei se temos aqui na nossa audiência empresas que têm entidades ilegais em Espanha. Em Espanha vai iniciar a lei CREI Cresce no próximo ano, 2025, que vai obrigar que as empresas, no setor business to business, B2G, já existe o B2G, mas vai iniciar o B2B, têm que enviar em formato eletrónico. Portanto, vai acontecer em 2025, 1 de janeiro de 2025. Portanto, se as empresas não cumprem a legislação atual, vão enfrentar sanções. Existem penalizações severas pelo facto de não cumprirem a lei. E estamos a falar sempre no âmbito das plataformas governamentais e muitas associadas às autoridades tributárias locais. Em Espanha é a fatura. Tem a ver com a perda de negócio. O que acontece? Muitas vezes, e pondo um pouco na ótica de cliente, quando estamos num concurso público ou quando estamos numa situação de um cliente novo, em que os requisitos essenciais são vocês têm que ter um processo de faturação eletrónica, se vocês não o têm, vocês poderão ser excluídos do vosso cliente. E depois tem a ver também o que é que traz, além das sanções. Se vocês não têm, poderão não receber os valores pagos, os valores que foram faturados não receber porque eles não recebem documentos que não sejam em formato eletrónico. E depois, se caso as empresas tenham uma segunda forma de submissão, é comparativamente enviar uma faturação eletrónica por e-mail ou por correio registado ou enviar uma faturação eletrónica, vai haver um decalagem entre o DSO, o tempo de pagamento entre as empresas. Portanto, alertando um pouco para o risco de incumprimento, esses são os principais fatores, uma vez mais, tendo em conta que cada país tem a sua legislação específica e o seu modelo de comunicação de informação. Portanto,
falando agora para as empresas que estão fora de Portugal, ou seja, que têm entidades fora de Portugal, ok? Não que tenham clientes fora de Portugal. Vocês podem ter clientes em Espanha ou em França. O que vai acontecer é que, apesar de vocês serem uma entidade portuguesa, o que vai acontecer é que vocês não são obrigados por lei a enviar de acordo com o CTC Model, porque vocês não são uma empresa nesse país, mas os vossos clientes, como já têm essa situação já implementada nos sistemas deles, eles vão indiretamente vos obrigar a ter que enviar faturação eletrónica, porque eles não vão receber, não vão ter duas formas de receber informação da empresa, porque uma, além de ser bastante onerosa, que é o tarefa manual, uma vez que já existe imposição legal nesses países, eles vão querer que todos os clientes e fornecedores comuniquem da mesma forma, independentemente das geografias onde eles se encontram. Outra questão importante que eu vos queria falar sobre os desafios tem a ver com. É importante, e olhando por esta ótica aqui, é importante recolher informação regulamentar, ou seja, é importante saber os países onde é que vocês estão, os países onde é que vocês vão atuar, o que é que se está a passar nesse modelo. A Pagero pode ajudar muito. Se vocês forem à página da Pagero, www.pagero.com ou .pt, vocês poderão encontrar muita informação. Nós disponibilizamos informação do que é que vai acontecer nos próximos anos, o que é que vai acontecer em termos de mandates. Portanto, é importante vocês fazerem esse trabalho de casa de análise de informação. Depois, outro aspecto importante tem a ver com encontrar um fornecedor de soluções adequadas, como eu falei, não só para a necessidade imediata, mas para aquilo que poderá ser a médio e longo prazo, porque isto é uma medida que está sempre, ou seja, uma medida que está em constante mutação e cada vez mais existem novas alterações e novos países a eleger a obrigatoriedade de envio de faturação eletrónica, não só para o B2G, mas também para o business to business, ok? É bastante importante. E depois, quando vocês elegerem um broker, terem a intenção que esses brokers estão conectados com as plataformas governamentais, ou seja, que eles possam realmente comunicar toda a informação com as plataformas governamentais. E isto é bastante importante, porque muitos países têm os modelos centralizados e que tem que haver uma comunicação prévia de toda a informação para as plataformas governamentais. Cumprir os requisitos locais, ou seja, lá está. Eu não quero postar sobre a parte técnica, mas cada país, quando falamos de faturação eletrónica, estamos a falar sobre ficheiros. Ficheiros são files, são XML, são dados estruturados, e cada país tem o seu formato específico. Em Portugal existe o CISPT, em Espanha existe a fatura, e outros países, cada país elege a construção de formato de ficheiro. Portanto, é importante também terem atenção que o broker que vocês têm conseguem cumprir os requisitos para que vocês não tenham constantes desenvolvimentos dos ficheiros que são necessários enviar. E por último, não sendo o último, mas o mais importante, o mais importante não é estar em conformidade, mas permanecer em conformidade. Portanto, vocês terem um parceiro que vos possa, de alguma forma, vos guiar neste processo. Este slide ilustra um pouco aquilo que está a passar no mundo. Ou seja, nós olhamos para 2018, estes são os países que existia a obrigatoriedade, 2019, mas olhamos para 2025, começa a haver uma enorme crescente de obrigatoriedade legal no envio de faturação eletrónica. Portanto, já não só a Europa, a América Latina foi os primeiros países, foi na América Latina que existiu a faturação eletrónica, mas já não só a Europa, estamos a falar do mercado asiático. Portanto, já estamos a falar de geografias em que existe muito negócio de empresas portuguesas, de exportadoras. Portanto, o cenário de 2025, comparativamente com 2024, é de enorme crescimento até 2030. Portanto, eu só vos quero alertar para este gráfico com bandeira dos países, para vocês perceberem que isto é um caminho de crescimento de cada vez mais e não uma situação de tendência atual por uma mera regulação portuguesa. Não, existe uma motivação global, não só pelo aspecto empresarial, como vos falei há pouco, mas sobretudo pelo aspecto governamental de imposição. Falando agora um pouco sobre o VET em Digital Age, o tal projeto de vida, acho que é importante vos falar assim um pouco por alto. O que é que isto é? O que é que isto poderá afetar no mercado nacional para as empresas portuguesas? Eu sei que em Portugal não se fala muito no projeto Vida, o que é que isto está acontecendo na Europa, mas eu gostaria de vos dar essa informação, que acho que é muito importante. O que vai acontecer é que já existe um piloto nos países nórdicos em que já existe a comunicação de toda a informação gerada nas faturas. Desculpa, eu utilizo muito a sigla VET, mas é o IVA na prática, comunicação de IVA, ok? Já existe essa obrigatoriedade de comunicação de IVA para as organizações. Na prática, o que é que está a acontecer com o projeto de vida? O projeto de vida assenta basicamente em 3 pilares, como costumamos dizer. Um tem a ver com cada país criar os seus requisitos de informação de faturação eletrónica. O que é que isto quer dizer?
uma vez comunicação de dados e uniformização de comunicação de dados, torna-se muito mais fácil haver a possibilidade de controlo e de uniformização em termos de reporte de IVA. Depois, o outro pilar importante tem a ver com o registro único de IVA. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se nós estivermos a trabalhar em Portugal e se tivermos clientes e temos entidades em Espanha, entidades em Itália, entidades na Europa, entidades na Alemanha, se tivermos só um registro único de IVA, o que vai acontecer vai haver uma uniformização de toda essa informação para a União Europeia. Portanto, o que nós queremos, o que a União Europeia quer convergir para esse cenário, ou seja, simplificar e tornar cada vez mais o tax reporting uma forma muito mais automatizada e não tão manual no que toca ao reporting de IVA. E depois tem a ver com o tratamento de IVA na economia das plataformas, ou seja, haver a possibilidade de haver um tratamento de IVA muito mais célere, muito mais digital, muito mais rápido, muito mais eficiente no que que toca ao tratamento de IVA. O resultado pretendido, na prática, o objetivo os Estados-membros é recuperar até 11 milhões de euros de receitas de IVA por ano nos próximos 10 anos. Ou seja, estas receitas de IVA de 11 mil milhões de euros têm a ver com a evasão fiscal. Portanto, um dos objetivos é combater a evasão fiscal e este é um dos números que eu vos posso partilhar. E depois existe também um estudo em que as empresas pouparão 4,1 mil milhões de euros por ano na eficiência na troca dessa informação, ou seja, as empresas cada vez serem mais eficientes no envio de informação, não haver erros de informação, haver maior traçabilidade, isso poderá trazer um retorno para as empresas nesse valor. Na prática, os objetivos é modernizar a forma como se declara o IVA na Europeia, responder aos desafios da economia, como vos falei há pouco, cada vez a economia é uma economia mais digital, portanto há uma necessidade de também os processos, de alguma forma são processos um pouco manuais, torná-los também digitais, esse processo. Evitar a necessidade de múltiplos registros de IVA, ou seja, diferentes quadros de IVA, de acordo com cada país onde ele existe, ou seja, cada país tem a sua forma, tem a sua base tributária e, portanto, de alguma forma haver uma uniformização na União Europeia. Pronto, isto eu vos posso falar do Projeto Vida e todas estas medidas de faturação eletrónica vão convergir para este cenário em 2030. Ou seja, temos que começar por um lado e como eu vos digo, em Portugal começamos com o B2G, mas o que está a acontecer, por exemplo, em Espanha vai-se iniciar com o B2B, França vai se iniciar com o B2B, Alemanha vai se iniciar com o B2B, Itália já existe o B2B e o B2G, portanto, cada vez mais os países já estão a acelerar esse processo, porque as empresas têm que estar preparadas para tal. O que existe em Portugal? Existe uma sucessiva prorrogação das medidas que não ajudam em todo as empresas em Portugal. Quando chegar o momento certo, vão ter que trabalhar de uma forma muito mais reativa ao processo, porque isto vai acabar por acontecer, como vos falei, não uma situação de tendência ou uma situação que não irá acontecer. E hoje em dia é muito mais fácil ter essa percepção. Hoje em dia comunicam-se dados. Nós hoje em dia temos um aparelho que é um smartphone, toda a gente tem, e com o smart a gente faz tudo, a gente faz compras, a gente vai ao banco, a gente faz tudo. Portanto, que se me dissessem há 20 anos que eu ia ter um dispositivo quadrado de uma dimensão de 8 centímetros em que eu fazia tudo, eu diria que era uma situação futurista. Sim, é possível, mas não era para já. Não, a situação acelera muito rápido. Portanto, é para isso que nós estamos, é por isso que as empresas estão a acelerar, tornar cada vez mais eficientes. Isto é uma medida que vai passar e que vai cada vez ser mais aprimorada, e o objetivo realmente é tornar a economia muito mais digital no que diz respeito ao tax reporting. Falando um pouco sobre a solução da Pagero, não vos quero amassar muito com a parte comercial, mas eu quero falar sobre o que é que diferencia a solução da Pagero com os demais. A solução da Pagero, basicamente, nós costumamos dizer One Connection Global Reach, uma conexão à Pagero, você tem acesso a tudo aquilo que a rede vos pode trazer. Nós ajudamos as empresas a simplificar o processo de contas a pagar e contas a receber. Nós em Portugal, nós estamos de acordo, como vos falei há pouco, nós somos um broker, Open Network. O que isto quer dizer? Nós somos um broker que fundamentamos cada vez mais, sempre foi essa a nossa ideia desde que estamos em Portugal 2020, existir sempre interoperabilidade. Ou seja, os fornecedores e os clientes são livres de escolher qual é o broker para eles se tornar mais eficiente e tenham liberdade de escolha do broker que eles poderão utilizar para enviar faturação eletrónica para os seus clientes. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando olhamos para contas a receber, a Pagero tem interoperabilidade com a SPAP, tem interoperabilidade com os principais brokers em Portugal de faturação eletrónica. Portanto, vocês utilizando a Pagero, vocês poderão comunicar para entidades públicas, entidades privadas, porque existe essa possibilidade de comunicação e interoperabilidade. Apesar de existir ainda alguns brokers em Portugal resistentes à mudança, que continuam a cultivar a cultura de closed networks, que obrigam indiretamente todo o seu círculo de stakeholders dentro dos seus clientes a ter que eleger o mesmo broker. Mas esses modelos vão acabar por passar, porque
cada vez mais o fundamento, como acontece aqui em Espanha, tem que haver uma interoperabilidade de raiz. Existe um panorama internacional que é a rede PayPal, que também fundamenta a interoperabilidade. Basicamente, aquilo que hoje vivemos na situação de operadores telefónicos, para nós é indiferente saber qual operador que a pessoa que vamos ligar está na China. A gente precisa ter um telefone com acesso à internet de dados e a gente faz uma chamada do WhatsApp. Portanto, é isto que vai se passar também na faturação eletrónica. Portanto, é isso que alguns países, os governos já estão a impor que existe essa contabilidade. Em Portugal não existe isso. Calha as empresas adotarem a sua estratégia. A nossa estratégia é uma rede aberta e nós cada vez mais fundamentamos que tem que existir uma interoperabilidade entre brokers, porque só assim é que se consegue ter os ganhos reais no envio de faturação eletrónica. Outra coisa que eu vos queria falar, nós também fazemos certificação de contas a pagar, ou seja, nós temos a possibilidade de fazer a civilização dos vossos fornecedores, ajudamos todo esse processo, temos uma solução totalmente adaptada ao mercado nacional, e quando digo totalmente adaptada, vou-vos falar de um aspecto bastante importante que acelera muito a adoção à faturação eletrónica. Nós somos o único broker que possibilita que os vossos fornecedores vos enviem faturação eletrónica sem custos. Ok? Portanto, os vossos brokers, que se quiserem utilizar a plataforma free da Pagero, porque o que acontece em Portugal, e de uma forma muito honesta, em Portugal existem, a maior parte das empresas em Portugal são 97% são PMEs, 92% são microempresas, ou seja, em termos de cenário de volume de faturação, e muitas empresas não têm capacidade de investimento de faturação eletrónica. Apesar de ter um cliente importante, estratégico, que está cada vez mais a investir na digitalização de processos, mas muitas vezes os fornecedores, ou porque enviam 4 faturas por ano, ou 20, ou 12 faturas por ano, uma por cada mês, vão ter que, de alguma forma, adotar essa medida e muitas vezes tem um custo associado, ou tem um desenvolvimento interno associado que não se adequa muito com o negócio do seu cliente. O que nós fazemos junto dos nossos clientes é que nós, aos fornecedores dos nossos clientes, nós queremos que seja uma adoção para todo tipo de fornecedor, para fornecedor que tenha tecnologia, para fornecedor que não tenha tecnologia, para fornecedor que esteja preparado, para fornecedor que esteja bem preparado. Nós temos a possibilidade e nós utilizamos muito a possibilidade de utilização da rede Pagero, e os fornecedores que só enviam pouco número de faturas ou porque também não têm tecnologia, mas querem aderir ao processo de faturação eletrónica, porque percebe visivelmente os ganhos que poderão ter, a Pagero é o único broker a nível português e a nível mundial possibilita aos vossos fornecedores a submissão de faturas eletrónicas em qualquer custo, através de um login numa plataforma e anexar toda a informação nessa plataforma e enviar de uma forma direta para vocês, para que vocês possam receber dados e que vocês possam trabalhar dados dos vossos sistemas. Isso de alguma forma simplifica todo o processo e cria um alto rácio de adoção à faturação eletrónica. É por isso que nós em Portugal temos a ter muitos projetos da IP, porque as empresas estão cada vez mais a digitalizar e dar a possibilidade democrática aos fornecedores de escolher ou então utilizar uma plataforma free, porque os benefícios estão lá e eles querem de alguma forma ajudar os fornecedores também a entrar nesta jornada digital. Portanto, eu queria reforçar isso, não me quero alongar muito mais em termos comerciais. Alguma questão que vocês possam ter, poderão me fazer chegar, por isso, ou poderão falar comigo, ou quando pedir ajuda a Iaminho, e esses contactos vão chegar-nos a nós e teremos todo o gosto em poder esclarecer. Como eu costumo dizer, a digitalização não é um sprint, a digitalização é uma maratona. Portanto, as empresas têm processos e metodologias e sistemas e pessoas. Portanto, tudo isto obriga a uma mudança, não só uma mudança cultural das empresas, à digitalização de processos. Portanto, tem que haver também essa capacidade de entender que este processo não é um processo que se faz da noite para o dia, são processos que demoram a ser feitos, que tem que haver realmente uma convergência de todos os envolventes na organização, seja desde o C-level, sejam diretores, administradores ou então aos colaboradores, tem que haver toda uma interpretação dos reais benefícios e para que ele de alguma forma seja entendido como tal e que as empresas com as empresas e com todos os colaboradores possam abraçar este projeto como realmente uma realidade que vai melhorar a sua qualidade de vida, cada vez mais, em vez de estar a fazer tarefas repetitivas, como eu vos falei há pouco, ser cada vez mais qualificados na análise de informação, em vez de fazer a qualificação da informação, porque os sistemas estão lá, é para qualificar e automatizar. Portanto, eu falei sobre o processo de automatização, tem a ver com conformidade, ou seja, cada vez mais, como vos falei há pouco, acredito que Portugal irá mudar brevemente, as medidas não sabemos se vai ser prorrogado ou não, mas o que acontece é que cada vez mais existe o processo de conformidade, tem que estar atento à conformidade, onde é que se atuam.
Um aspecto bastante importante tem a ver com a segurança. Cada vez mais comunicação de dados obriga a que existam protocolos e que veja uma necessidade de segurança da comunicação de dados. Do que diz a parte da Pagero, nós cumprimos todas as legislações, não só nacionais, mas a nível mundial de cada país em termos de segurança de dados. Portanto, é bastante importante também ter isso em conta. Outro aspecto importante, como eu falei há pouco, tem a ver com o controlo. Ou seja, cada vez mais empresas querem ter um controlo de toda a informação que entra, a informação que sai, garantindo uma capacidade de resiliência, ou seja através de trabalho físico ou trabalho do remoto, mas acredita-se muitas vezes que a situação híbrida das pessoas terem uma qualidade de vida, poder trabalhar de uma forma remota, também de alguma forma traz para as empresas uma nova forma de estar no mercado e uma nova forma de gerir processos. Portanto, isto acaba por ser agregado a esse valor. Principais conclusões que eu vos possa dar, planear com antecedência. Vejam para onde é que vocês estão a ir, quais os caminhos que vocês querem ter, o que é que se vai acontecer na geografia onde é que vocês vão estar. É importante ter esse planeamento. Manter-se informado, como falei há pouco, perceber o que é que se está a passar no mercado, o que é que está, porque isto é bastante importante também ter um fornecedor que vos possa ajudar, o que é que vai passar, o que é que vai mudar, o que é necessário fazer. É muito importante ter esse processo em conta. Olhar para a escalabilidade, ou seja, ter um broker ou ter um operador que hoje cumpre aquilo que vocês necessitam e que poderão cumprir no futuro em termos de escalabilidade, em que vocês não tenham que adequar novos serviços ou novos brokers. É bastante importante ter atenção a isso. E preparar-se para outros documentos, porque a fatura é o primeiro documento, e depois vão ser as ordens, as guias de remessa, as guias de transporte. Tudo isto vai passar por esta via, vai deixar de existir a via tradicional. Portanto, a fatura é um dos principais, é o primeiro, mas depois vão entrar os outros documentos também. Portanto, ter em conta todo esse cenário. E considerar aquilo que eu falei há pouco, a mudança, ou seja, estejam preparados para estar em conformidade no futuro, é isto que se vai passar, as empresas vão ser muito mais ágeis, não é por nada que as grandes empresas estão a adotar todos estes processos, porque eles entendem que a eficiência é muito grande, portanto, isto acaba por ser democratizado, as pequenas e médias empresas poderão ter utilizado estes processos, estão cada vez mais a ser englobadas nesse processo, portanto, não enquadrem isto como uma solução bastante onerosa, porque cada solução é adaptada à vossa realidade, portanto, considero esta mudança e no que diz da parte da Pagero, estamos aqui a vos poder ajudar. E é tudo da minha parte. Não sei se tem alguma questão no chat, entretanto, só alguma questão que querem colocar. Terei todo o gosto em poder responder. E uma vez mais, Angélica, passo a palavra para ti, entretanto. Muito bem. Muito obrigada, Duarte, pela apresentação. Eu, tal como o Duarte estava a dizer, eu agora convidava, se alguém tiver algo para partilhar, se quiser pode abrir o microfone ou então enviar pelo chat alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, portanto, aquilo que o Duarte nos apresentou. Não sei se há alguém que queira dizer algo. E eu percebi, nós já até tínhamos falado um bocadinho sobre isso antes, mas mais do que esperar que seja obrigatório fazê-lo, não é? Porque vai ser obrigatório fazê-lo, Duarte, pelo que eu percebi, até ao fim de 2025 e pode ser prorrogado até 2026, não é? Portanto, este período, mas mais do que esperar que será obrigatório, é pensar na nossa empresa e pensar de facto em aumentar a sua eficiência, não é? Isso é que é importante, não é? Não é pensarmos vou fazer isto porque vai ser obrigatório, eu vou fazer isto porque realmente é importante para a minha empresa e para os meus parceiros, as empresas que trabalham comigo, portanto, percebi aqui que há soluções que podem até ajudar não só a mim, mas também às empresas que trabalham comigo, portanto, aqui isto tudo tem um impacto no crescimento e no desenvolvimento da empresa, não é? Portanto, aqui isto é pensar global, não é pensar só porque vai mudar a lei, não é? Certo, e foi esse o objetivo deste webinar e deste talks com a EMIN e com os associados, é olhar isso como uma oportunidade, É isso. porque é uma oportunidade. Não tem, desculpa a minha franqueza, e apesar de estarmos a ser gravados, mas o que é que mudou na gestão financeira de uma organização nos últimos 80 anos? Eu vou-vos dizer o que é que mudou. Em vez de vocês receberem as cartas por correio, passaram a receber as cartas por e-mail. Foi a única coisa que Pois, mudou. Porque o processo interno, continua a ser papel, pastas, continua a ser totalmente manual, faturas circular mesas, carimbos, isto já não é adequado com a claro, digitalização que se vive hoje em dia. claro. Essa mudança já acontece nas grandes empresas, já não existe isso. Só que antigamente era uma situação
onerosa, porque eram soluções muito feitas de acordo com os requisitos dessas empresas. Agora, as obrigações legais que existem veio democratizar a possibilidade das empresas elegerem. Portanto, as soluções são feitas de acordo com as necessidades. Portanto, vocês terem um processo digital na sua organização tem a ver com a dimensão de fornecedores, a dimensão de transações. Quando falo de transações, tem a ver com o número de faturas. Portanto, não, eu sei que em Portugal a faturação eletrónica é sempre vista como um custo, porque é uma obrigatoriedade e porque as empresas não entenderam ainda bem o real necessário, porque para uma envia faturação eletrónica, para outra continua a enviar papel, outra continua a enviar por e-mail. Mas eu não quero me debruçar sobre isso, porque é que está a acontecer. Mas isso vai acabar. Portanto, não tem sentido nenhum as empresas cada vez mais a investir em sistemas, em CRM, em sistemas de informação de gestão, os RPs, torná-los mais digitais, mais acessos remotos, mas quando na prática a informação, digamos, das mais importantes de uma organização que são... Ainda fazem de forma rudimentar, ainda fazem um bocado Não quero antiga, chamar não é? rudimentar, mas o processo acaba Pois, por ser muito igual. Acaba por ser já um sei. processo, continua a ser igual. Eu costumo dizer pensem digital. Ou seja, é muito mais fácil criar os processos de uma forma digital do que adaptar um processo manual a um processo digital, porque nunca vai ser um processo digital. Ou seja, Claro. as empresas têm que se tornar digitais. E por isso que hoje em dia tudo, para nós, utilizadores de tecnologia, como eu costumo dizer, torna-se muito mais simples e muito mais perceptível. Hoje em dia, vou dar um caso muito específico. Eu tenho filhos e aplicações das escolas e não sei o quê. Hoje em dia, as escolas têm aplicações que a gente vê se ele entrou, se não saiu. Ou seja, tudo mudou. Porque é que as empresas continuam relutentes a esse processo e estão a ser castradas e estão a ter custos que não conseguem medir? Eu pergunto aqui às pessoas, se alguma vez fizeram uma análise, quanto custa o tratamento de uma fatura dentro de uma empresa? O tratamento de uma fatura. E já não estou a falar de uma fatura que vem de um fornecedor que está com erro, em que vocês têm que avisar o fornecedor que está com erro, têm que emitir uma nota de crédito novamente, vai atrasar o pagamento do fornecedor, conversa para cá, e-mail para lá. Eu estou só a falar, já pensaram para analisar o custo de tempo de uma fatura Tempo, dentro de uma claro, organização? claro. É, Isso é é nesse, realmente importante. é nesse sentido que eu vos alerto para essa análise, porque eu acredito acredito não, tenho totalmente convicção profunda que há muito mais a fazer em termos de processos digitais, é por isso que converso, mas o que existe em Portugal é que não existe a real percepção pelo mercado em si, pelas leis que estão aplicadas em si, pela forma como foram aplicadas, que de alguma forma traz um pouco de desinformação. E o nosso papel da Paguera em Portugal é explicar que as coisas não são assim, porque nos outros países não são assim, ok? E isto vai haver uma Claro, uniformização, portanto vai acabar por acontecer. Mas sim, muito a bem. ideia é uma oportunidade, não encarem como uma oportunidade de se tornar mais Não como uma eficientes. obrigação, mas como uma oportunidade, não é? Até É porque nesse vai sentido. vir a transformar-se numa obrigação. Se não forem Sim, aproveitando e sim, preparando, vai ter que ser, não é? Claro, claro que sim. vai acabar por Muito ser. bem, Duarte, não temos nenhuma questão. Penso que ficou bem claro também aquilo que explicou. Ficam os contactos e se quiserem entrar diretamente em contacto com a Paguero, quem quiser pode fazê-lo. Quem quiser entrar em contacto com a AEMinho, nós faremos também essa ponte, com certeza. Muito obrigada. Eu gostaria só de informar que nós iremos partilhar esta apresentação com quem esteve a assistir e também iremos enviar um questionário de avaliação onde podem colocar as vossas opiniões, sugestões e estamos sempre abertos também para ouvir e para podermos fazer mais, melhor e diferente. Queria ainda apenas informar que nós temos ainda durante este mês, na próxima semana, dia 29, um jantar-debate sobre o relatório Draghi, aqui para se discutir a estratégia para a competitividade europeia, vai acontecer em FAF. E, portanto, as inscrições estão abertas no nosso site. Vai ser realmente muito interessante aqui com oradores que nos poderão pôr aqui a pensar um pouco também mais nesta temática. E em novembro, destaco, entre outras iniciativas que iremos ter, a nossa segunda edição da Gala Solidária, da EMIN, que vai ocorrer no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e no dia 27 o Fórum de Produtividade. Portanto, temos aqui várias iniciativas. Qualquer uma delas podem encontrar informação sobre a mesma em aeminho.pt, aeifanminho.pt e, portanto,
Agradeço uma vez mais, Duarte, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela entrega também, porque vejo que quer realmente que as empresas percebam que podem e devem mudar, não é? Porque vai ser o melhor para todos e quanto mais rapidamente, melhor também. E muito obrigada e até uma próxima a todos. Fique bem. Obrigado. Adeus. Bom